Prontinho. Gravação iniciada. Boa noite de novo para quem vai assistir essa aula gravada. E para quem está aqui, boa noite de novo, Tiaguinho, Débora. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos lá para a nossa aulinha de hoje aqui da Escola de Música. Aula número 5. Nós vamos falar agora da duração. Então, já que a gente vai falar de duração, a gente vai falar das figuras de notas, né? Ou figuras musicais, tá bom? Então, vamos lá. As figuras musicais é o som é representado graficamente por figuras de duração, ou figuras musicais, tá bom? São aquelas figurinhas que a gente vê nas partituras. Então, a gente tem algumas figuras que representam o som, né? E temos algumas figuras que representam o silêncio, tá? Então, para representar o silêncio, nós também vamos usar figuras, tá? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. As figuras musicais, nós também chamamos de valores positivos. O que são os valores positivos? Representam sons, tá? São aquelas notas, são aquelas figurinhas que vão representar som. Além da indicação das alturas, necessitamos indicar também o tempo de emissão de cada nota, ou seja, também é através das figuras que a gente vai saber quanto tempo vamos tocar uma nota ou não, tá? Por isso que a gente tem essas figuras de duração aqui, ou valores positivos, ou figuras de notas, figuras de ritmo, ou valores positivos, qualquer coisa que você pode chamar, tá? A gente chama de figuras, né? Figuras de notas, ou às vezes só notas. Elas nos indicam quanto tempo devemos emitir o som, e elas são compostas por algumas partes. Nós podemos ter a cabeça da nota, nós podemos ter a haste e podemos ter o colchete. Tem notas que não vão ter a haste e não vão ter colchete. Tem outras que vão ter a haste, mas também não tem o colchete. Ou tem só a cabeça, enfim. Ela pode ou não ter as três partes, tá bom? O mais importante daqui é a gente saber o nome das partes. Cabeça, tronco aqui, que é a haste, e o colchete, tá? E a gente, nos valores positivos, nós temos essas figuras aqui, ó. A primeira figura é a chamada semibreve, lição número 1 do Bona. Olha que legal. É essa figurinha que a gente vê aqui, essa bolinha, agora não é mais bolinha, tá? Não é só a nota lá, não é mais aquela bolinha que a gente vê. Agora a gente vai começar a falar o nome delas. Olha, toca essa semibreve, toca essa mínima, porque agora vocês já sabem o nome delas também, tá? Então, o nome dessa, semibreve. Essa aqui, mínima. Semínima, olha a diferença dela. A mínima, ela é igualzinho a semínima. Acontece que a mínima, ela é transparente, aqui não tem nada, é branquinha, né? E essa aqui é preenchida aqui, né? Ela é pretinha aqui, ela é toda preenchida. E essa mínima não é preenchida, ela é vazada aqui, branquinha. Bom, temos a colcheia, semicolcheia, a fusa e a semifusa. Observe a diferença entre a colcheia e a semicolcheia. Aparece só um colchete, por isso que ela chama colcheia. Então, ela só tem um colchete. A semicolcheia, ela tem dois colchetes, tem dois coisinhas aqui pendurado, ó. A fusa tem três, uma, duas, três. A semifusa tem quatro, um, dois, três, quatro. Tá? Nós temos mais uma aqui que a gente não costuma usar, que é a quartifusa. Ela tem mais um colchete. Vocês já vão ver que uma semifusa já é muito difícil tocar. Ela é muito curtinha. Ela tem que ser tocada muito rápida. Então a gente quase nem usa a semifusa, nem a fusa. Quem dirá a quartifusa, né? Então, ela existe, mas a gente praticamente não usa, tá? E a gente, antes da breve, a gente tem mais uma também, antes da semibreve, a gente tem mais uma chamada breve, que a gente também quase não usa ela. Então, o que a gente precisa saber é essas daqui, ó, semibreve até a semifusa. Tá? As figuras de duração, valores positivos utilizados atualmente são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa.
Vamos lá para o próximo. Valores negativos. Então, assim como a gente tem os valores positivos, que são as notas, as figuras de notas, nós temos os valores negativos. Para cada valor positivo, nós temos um valor negativo, tá? Então, semibreve é essa figurinha aqui, que é a bolinha solta. A pausa equivalente da semibreve é essa figurinha aqui, ó, esse tracinho. Qual que é a diferença entre esse e esse, pessoal? É simples, olha só. Esse aqui sempre é escrito no terceiro espaço, só que encostadinho na parte de cima aqui, ó, da linha, né? Da quarta linha aqui. E esse aqui também é escrito no quarto espaço, no terceiro espaço, desculpa, primeiro, segundo, terceiro espaço, só que ele é escrito na parte de baixo aqui, ó, em cima da terceira linha, na parte de baixo. Dá para perceber, é bem pouquinha a diferença, mas dá para perceber, tá bom? Então, se eu falo que esse aqui eu vou tocar 4 tempos, lembra a lição número 1 do Bona, pessoal? Já tem todo mundo com a tarefa do Bona aí, é só revisitar. Se eu falo que essa aqui vale 4 tempos, eu tocando 4 tempos, então a pausa, se aparecer uma pausa equivalente dela, ela vai ser 4 tempos de espera, 4 tempos sem tocar, tá bom? Se eu disser que essa aqui vale 2, a pausa equivalente dela vale 2. Então aqui eu toco 2, mas aqui eu espero 2, eu fico sem tocar 2 tempos, tá bom? A semínima é a mesma coisa, a pausa da semínima. Então, a gente fala que a pausa equivalente da semínima é esse mosquitinho aqui, ó, tá bom? É como se fosse uma flechinha e um rabinho aqui, um mosquitinho. A colcheia, a pausa equivalente dela, você vê que tem um tracinho e um colchete invertido, tá vendo? Esse aqui é a figurinha da pausa da colcheia, tá? Você vê que a semicolcheia tem dois colchetes, a pausa dela tem 2 também, tá bom? 2 colchetes aqui, ó. Fusa tem 3 colchetes e a pausa da fusa tem 3 colchetes. A semifusa, 4 e a pausa dela tem 4. Tá? Então, pausa ou valores negativos é a mesma coisa. São esses sinais, têm o mesmo valor das suas respectivas figuras, ele tem o mesmo valor, tá? Mas ele serve para representar o quê? O silêncio, tá bom? Essas são as figuras de valores negativos. Regra de grafia. O que a gente tem que aprender? Ah, professor, mas eu não escrevo nada. Tudo bem, mas mesmo você escrever, é importante você saber algumas regrinhas básicas, tá bom? Mesmo que você não escreva, é importante você ter essas regrinhas na cabeça. Então, ó, durante a escrita musical, devemos observar algumas regras. Por exemplo, as figuras possuem várias partes, né? A gente viu que tem cabeça, tem haste e tem colchete. Então, ó, a semibreve, primeira regrinha aqui, ó, a semibreve é composta apenas pela cabeça da nota. A mínima é composta pela cabeça da nota e pela haste. A semínima é composta pela cabeça da nota pintada e a haste, né? Então, cada um tem a sua forma de escrever, tá? As figuras de duração que têm haste ou haste e colchete podem ser escritas com haste para cima ou para baixo. Observe aqui, ó. Quando a linha do meio, que é a linha terceira aqui, ó, toda vez que eu for colocar a nota para baixo dessa linha, eu vou colocar a haste para cima. E claro, ele vai ficar, a haste fica do lado direito da cabecinha aqui, ó, tá vendo? E quando eu coloco a nota, a cabeça da nota da linha do meio para cima, eu coloco a haste para baixo. Isso é uma regrinha. Os softwares de computadores, hoje a gente não escreve mais à mão, né? Quase não se escreve mais à mão. Raramente uma pessoa vai escrever uma partitura à mão. Mas se ela fosse escrever à mão, ela ia seguir essa regrinha aqui, ó. A notinha apareceu aqui, ela jogava para cima a haste dela. Se apareceu daqui para cima, ela jogava a haste para baixo. O computador, ela já faz isso. Eu vou fazer uma aula extra lá na frente, lá no módulo 2, para mostrar para vocês como é que escreve uma partitura. Aí eu vou mostrar para vocês um software de partitura, como é que faz as coisinhas básicas para vocês aprenderem isso também.
tá bom? E vocês vão ver que o próprio software lá, o Sibelius, Encore, que é o antigo, enfim, qualquer um desses softwares, você jogou, pega a bolinha e joga a nota aqui, ele mesmo já coloca a haste do lado certo, tá bom? Isso aqui é mais para quem está escrevendo na mão, tá? Então, ó, a terceira linha, a linha do meio da pauta musical divide a pauta ao meio assim. As notas escritas acima da terceira linha ficam com a haste para baixo e as notas escritas abaixo da terceira linha ficam com a haste para cima. As pausas sempre... Lembra que as pausas não têm altura, gente? Altura é se é som mais grave ou mais agudo. Lembra a altura? Como pausa é silêncio, ela não tem altura. Então, a pausa sempre vai estar no mesmo lugar, sempre aqui, ó. Ela sempre vai ser desenhada nesse mesmo lugar aqui, ó, no meio do pentagrama, tá? Elas não vão ser colocadas em outros lugares. Ah, professor, mas eu já vi uma pausa aparecendo aqui em cima. Se a pausa apareceu aqui em cima, é porque deve ter muitas notas aqui intercaladas, né, juntas, que são partituras que a gente tem, às vezes a gente coloca primeiro, segundo e terceiro na mesma partitura, no mesmo pentagrama. Primeira voz, segunda voz e terceira voz no mesmo pentagrama. Aí pode ser que desloque um pouquinho e essa regra saia um pouco né, desse formato. E aí você pode ver que talvez essa pausa aqui referente à primeira voz, ela pode ser deslocada um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Mas assim, se tiver só um instrumento, só uma voz na partitura, no pentagrama, então a pausa sempre vai estar no mesmo lugar. Tá? As notas que ficam na terceira linha pode tanto ficar na haste para baixo ou para cima. Olha o importante. Se eu tiver uma notinha bem na linha do meio, que é o Si, na clave de Sol, né? Se for o Si na clave de Sol aqui, ó, se ele tiver haste, eu posso colocar tanto para cima ou para baixo. Vai depender do quê? Das demais notas. Se as demais notas estiverem todas com a parte para cima, com a haste para cima, eu coloco ele também com a haste para cima. Se as demais notas estiverem com a haste para baixo, para ficar mais uniforme e bonito, eu coloco todas com a haste para baixo, inclusive a notinha do meio aqui, que é o Si. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo o Si? Ele tá aqui, ó. Aqui não tem nome, tá, gente? Porque aqui não tem clave, né? Mas se aqui fosse uma clave de sol, então aqui, tá vendo que eu tenho si? Eu não vou colocar essas notas aqui todas com a haste para cima, né? E de repente eu venho esse si aqui e coloco ele com a haste para baixo. Não, não é bem assim. Então, para seguir o fluxo aqui, eu vou colocar todos com a haste para cima, porque esses de baixo também estão com a haste para cima, tá? Então, o colchete é sempre voltado para a direita. Isso é importante também, ó. Eu nunca vou colocar, você nunca vai ver uma nota aqui e esse colchete voltado para cá, para dentro, tá? Ele sempre vai ser voltado para a direita, ó, sempre para o lado direito, tá? Inclusive a haste também, a haste sempre vai aparecer do lado direito, ela nunca vai aparecer do lado esquerdo da nota, porque senão vai parecer um B, tá? Vai parecer um B. Por exemplo, o bemol. O bemol é um acidente que a gente coloca, um símbolo que a gente coloca que é um Bzinho. Então ele não pode aparecer nunca com B, ele tem que aparecer do lado direito, tá? É uma regrinha. Vocês mal vão perceber isso porque na partida tá prontinha para vocês lerem. Mas se vocês forem atenciosos ali, né, atentos, vocês vão ver que ele sempre vai ter uma regrinha, sempre vai ter um jeito único de se escrever. Aqui é um negócio bem importante, gente, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma colcheia? Lembra que a gente aprendeu hoje colcheia? Então aqui eu tenho uma nota com um colchete, e o nome dela é colcheia. Se eu tenho duas colcheias, uma do lado da outra, eu posso unir as perninhas dela. É a lição número 3 do Bona. Quando vocês chegarem na lição 3, observem isso. Vocês vão ter dois colchetes unidos pela perninha aqui, ó, pelo colchete. É duas notas unidas pelo colchete. Quer dizer que ele é uma nota só? Não, gente. Ele continua sendo duas notas separadas, duas notas diferentes. A única coisa que eu fiz foi na grafia, eu juntei os colchetes dela para ficar mais fácil de eu interpretar, de eu ler.
do que eu colocar, se você colocar um monte dessas aqui, ó, todas com várias com as perninhas soltas, com os colchetes soltos, se você fizer isso, vai poluir demais a partitura. Vai ficar muito difícil. Tem hora que a gente precisa ler tão rápido que se a gente ler dois colchetes ou um com três, se a gente tiver tudo solto, vai ficar difícil a gente ler, não consegue ler rápido. Então a gente vai unir esses colchetes e aí continua sendo notas separadas, mas eles só estão unidos para facilitar a leitura, tá? Então as figuras com colchetes podem ser unidas por uma ou mais barras de acordo com o número de colchetes. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho uma colcheia e aqui eu tenho uma semicolcheia. Semicolcheia são dois colchetes. Então o que eu faço? Eu vou unir as quatro notas pelos colchetes, mas eles continuam sendo quatro notas separadas. Eu vou frisar bastante nisso, porque o pessoal costuma olhar, tá no comecinho do Bona, olha isso aqui e acha que é uma nota só. Não é uma nota só, gente. Isso aqui é só uma grafia, só unir os colchetes deles, tá? Eles continuam sendo quatro notinhas separadas. Notas separadas. Isso aqui não existe uma nota só, não é uma figura só, tá bom? A direção das barras também importa. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Estão vendo que eles estão bem distantes um do outro? Ah, professor, mas por que esse aqui está bem comprido e esse aqui está bem curtinho? Pela distância. Mas eu posso sim unir eles aqui, os colchetes deles, tá? Então, quando o grupo de figuras possui notas de diferentes alturas, né? A altura está muito baixa aqui, muito grave, e outra muito aguda, né? Eu posso também uni-las, tá? E aí ele vai seguir também a linha aqui deles, tá? Melódica. E também entende que pode ser menor. Aqui é um negócio bem importante. Qual que é o tamanho da haste? O tamanho da haste geralmente vai da nota até a próxima oitava dela. Então aqui eu tenho Fá, não tem? Na clave de Sol. Vamos finjamos, ó. Vamos fingir que tem uma clave de Sol aqui. Então aqui chama Fá. O próximo Fá tá aqui em cima, não tá? Ó? Bem na linha aqui, ó. Uma oitava acima. Então a haste, ela geralmente vai até a próxima oitava dela. Até a próxima nota onde ela se repete. Então aqui eu tenho um Fá, o próximo Fá, minha haste vai até aqui. Eu não posso desenhar uma haste até lá em cima, só porque eu quero, que eu acho bonito. Não. Eu sempre vou desenhar a haste, geralmente, até o máximo aonde a próxima nota do mesmo nome se repete. A gente chama isso de uma próxima oitava. Porque oitava são 7 notas. A próxima vez que ela vai aparecer é como se fosse a oitava nota, concorda? Então, por isso que a gente chama de oitava, tá bom? É só por causa disso. Então, 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava nota aqui seria o Fá de novo. Então, a gente chama uma oitava acima. Então, a haste ela vai até lá. Essa é mais uma regrinha só para vocês se atentarem, tá? E aí a gente começa o Bona, que eu já ensinei para vocês, né? Então, só para exercício do Bona, a lição número 1 do Bona está aqui, a lição número 2 do Bona está aqui, a lição número 3 do Bona está aqui, e a lição número 4, né, tá bem aqui reduzida. Vou fazer isso com a borboleta que a gente conhece, ó. Tá. Eu falei 4 tempos, eu tenho só os 4 tempos aqui nesse compasso, eu vou fazer a borboleta inteira, tá? Então eu vou preencher ela inteira. Aqui eu estou falando tá, mas no Bona você vai falar dó, porque essa aqui é a nota dó. E assim por diante. Então você vai seguir lá o Bona, conforme o nome das notas que você já aprendeu lá na primeira aula, tá? Então, ó, dó, tá. Aqui ela vale metade uma nota, metade outra. Então, ó, tá é uma nota. A outra nota, tá. Sempre lembrem de fazer o exercício da mão, do solfejo, de usar a marcação da mão para fazer a marcação do Bona, tá bom? Agora vou fazer uma semínima. A gente aprendeu o nome delas. Agora vamos começar a falar por elas, o nome. Semínima. Cada nota num compasso 4x4 vale um tempo. Então a gente vai falar 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. De novo.
tá, 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 tá. Aí você vai treinar na mão. Tá, 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 tá. Tudo bem? E aqui, colcheia. Colcheia é picado, é cada meio tempo. A gente vai ter uma aula só sobre isso. A gente vai falar uma nota. Então, ó, tá, 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 tá. Se fosse 8, tá? Mas aqui eu coloquei uma pausa aqui de 2 tempos, então fica assim: tá, 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 3, 4. Tá, 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 tá. Elas são curtinhas. Então, a gente aprendeu hoje a duração. Cada nota tem um nome, recapitulando, cada nota tem um nome, semibreve, mínima, semínima, colcheia, aí vem a semicolcheia, fusa e a semifusa. E a gente aprendeu que cada um, além de ter um nome diferente, cada um vale um tempo diferente, dura de forma diferente, né? Então a gente vai fazer essa valendo 4 tempos, essa vai valer 2 tempos, né? Essa vai valer, cada uma vale um tempo, e aqui cada uma vale meio tempo. Meio tempo é esse picadinho aqui da nossa borboleta, ó. Isso é meio tempo, tá bom? Então, vocês já estão com a tarefa do Bona lá no Your Class de vocês, né? No Your Class de vocês já estão com a tarefa do Bona, a lição número 1, 2, 3, 4 e a lição 5 já está lá. Lembrando que, para todo mundo, faltam só 15 dias para acabar o mês e todos do módulo 1 têm a meta, né? Tem a meta de chegar na lição 40, ou seja, são 10 lições por mês. Gente, 10 lições por mês é muito, muito simples completar. Muito simples. A primeira folha já tem 8. Se passar a primeira e a segunda folha, já chegou na lição 10, tá bom? Essa é a meta de todos, então se esforcem. Tá com dificuldade de ir na sessão do Bona, não conseguiu ir nenhuma, grava. Tira 5 minutinhos e grava. Eu vou ouvir e vou devolver para vocês com ok ou não ok, ou tenta de novo, ou melhora isso. Eu vou responder a cada um de vocês. Então, tentem chegar na lição 10 do Bona até o final do mês de abril. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês só vão ter mais uma sessão de Bona, que é no dia 27, na semana que vem. Então, eu recomendo que vocês tentem fazer gravado, porque eu acho que não vão conseguir chegar na lição 10 em uma única sessão do Bona. E se não chegar na lição 10, não bate a meta desse mês. Fechou? Meu povo, muito obrigado. Alguma dúvida? Eu acredito que vocês têm liberdade para perguntar. Entendido, a Débora entendeu. Ficou tranquilo, né? É bem facinho, a lição não é complicada. Se dediquem no Bona, qualquer coisa podem mandar, manda errado mesmo, manda ali da forma que vocês conseguirem. Eu vou dizer se está tudo certo, se não tiver, vou pedir para vocês irem até a sessão de Bona presencial e a gente corrige. Tudo bem? Obrigado, gente. Um bom feriado para vocês. Se a gente não se ver mais, mais recadinho eu devo mandar para vocês aí do decorrer das nossas aulas. Valeu! Valeu, Tchau. Débora! Tchau, Thiago! Falou!